Olá, pessoal, bem-vindos ao De Frente com Texto. Você já conhece, esse é o nosso canal de estudo da Palavra de Deus. É sempre muito bom estarmos juntos e poder crescer no conhecimento do Senhor por meio do estudo da sua palavra. É muito bom que você está aqui conosco, seja muito bem-vindo. Que alegria a gente poder crescer juntos, né? Nós estamos estudando o livro de Salmos, às quintas-feiras, e nós estamos gravando esses vídeos, fazendo upload, e de maneira gratuita você tem acesso aí às exposições. Então, a nossa expectativa, o nosso coração é que você esteja sendo edificado pela palavra de Deus, você, a sua família, a sua igreja. Então, que o Senhor continue realmente a usar esses estudos aqui para a sua glória. Então, para a sua edificação, para você que está aqui nos acompanhando. E, como eu mencionei na semana passada, nós estamos aí em transição ministerial. Eu assumi o pastorado da Primeira Igreja Batista em Indaiatuba, igreja muito querida. Um abraço para os irmãos dessa igreja. Mas estamos aí nessa transição ainda de mudança, e por isso tem trazido algumas dificuldades aqui para as nossas gravações, ok? Então, nós terminamos a exposição do livro de Ruth, depois você pode ter acesso aí aos vídeos, e continuamos nas exposições de Salmos, mas à medida do possível, ok? Então, tem alguns salmos que ainda não gravamos. Nós gravamos até o Salmo 44, e aí estamos devendo para vocês aí o Salmo 45, 46 e o 47, mas vamos ter essas gravações, assim que possível a gente faz o upload e manda aí, tá bom? E na semana passada nós tivemos a exposição do Salmo 48 com o pastor Wagner, de Cambuí, sul de Minas, e hoje nós vamos ter a exposição do Salmo 49 com o pastor Lázaro Laisson. Deixa eu já chamá-lo aqui para a tela. Pastor Lázaro, tudo jóia? Olá, tudo bem, graças a Deus. Estamos aí de volta. Prazer Sim, revê-los. sim, você é muito bem-vindo, pastor Lázaro, que bom você estar aqui com a gente novamente. Você tem sido realmente bênção aqui para os irmãos, para nós, sempre atendendo aí com muita alegria e generosidade aí o nosso convite, e está aqui com a gente, né, expondo aí as escrituras. Pastor Lázaro, gente, ele é pastor da Igreja Batista em Campina Grande, Igreja Batista da Graça, em Campina Grande. Um abração aí para a igreja, para os irmãos. E ele atua também no Ministério da Consciência Cristã, que acontece todo ano, especialmente aí na época do Carnaval, né? E então, se você está aí na região aí do Nordeste, se bem que tá indo caravana também do Sudeste já, né, Lázaro? Vai. Na realidade, vai gente do Brasil inteiro, né? A gente tem caravana do Aham. Brasil todo. Realmente, assim, literalmente do Brasil inteiro mesmo. Todas as cidades, estados estão representadas. Sim, sim. Um testemunho pessoal aí, eu estive participando, se não me falha a memória, em 2018. E tinha, acho que era um sábado, depois do almoço, 2 horas da tarde. Um calor, rapaz, típico de Campina Grande. Mas tinha ali, eu acho que era mais de 5.000 pessoas, 8.000 pessoas, uma coisa assim. Pessoal sentado ouvindo a exposição da palavra de Deus. Isso foi, para mim, isso foi realmente incrível, né? Testemunhar isso aí. Então, graças a Deus, que bom esse ministério, que Deus continue usando os irmãos aí. Amém, amém. É uma alegria sempre, todo ano, né? Poder tá contribuindo, né? Com esse evento, né? Eu acho que a Consciência Cristã, ela realmente é o segundo maior evento aqui da cidade, né? Então, tem sido uma benção mesmo tornar, né, ajudar a Campina Grande a se tornar esse polo, né, Uhum.
formação, de transformação aí para a região. Ok, sim. Muito bom, muito bom. Ok, gente, então vamos lá. Salmo 49 hoje, Pastor Lázaro. Pastor Lázaro, muito obrigado. Obrigado mais uma vez aí por estar conosco. Que Deus abençoe. Bem, vamos lá, né? Tá passando um carro aqui na frente, tô ouvindo o som dele, daqui a pouco ele vai estar chegando por aqui. Esses carros, pessoas que ficam vendendo coisas, né? O carro da pamonha, aqui em Campina Grande é o carro da pamonha, é o carro do ovo, é o carro do sorvete. Então, pode ser que num determinado momento eu tenha que dar um mute aqui para vocês. Mas vamos lá para o Salmo 49. O Salmo 49, ele trata sobre um assunto que é um problema humano de muitos e muitos anos. Nós sabemos que a Bíblia chama o dinheiro de Mamon, né, que é o nome de um deus. E, por vezes, né, o dinheiro se torna um deus no coração das pessoas. Nós sabemos que, na realidade, o dinheiro ele é um papel, né, um pedaço de papel. E a própria palavra de Deus, o próprio apóstolo Paulo, ele diz que os ídolos nada são em si mesmos, né? Então, aquela imagem de escultura que algumas religiões possuem não tem poder algum, né? Um pedaço de gesso, elas não têm força em si mesmas. Ou determinados amuletos, né, que algumas religiões também possuem, não têm poder em si mesmos, são apenas pedaços de material. O problema dos ídolos está no coração dos seus adoradores. O problema da idolatria não está no ídolo em si, mas está no que aquele ídolo significa para o coração das pessoas. E, obviamente, quando nós falamos sobre dinheiro, é óbvio que na época, nos tempos antigos, nós não tínhamos ali a cédula, né, de papel como nós temos hoje. Na realidade, o dinheiro, a cédula, né, a moeda, é uma coisa nova recentemente, do ponto de vista social, onde a gente tem ali o Império Romano, né, com as primeiras moedas, e a gente tem aí o ouro, né, que as coisas eram negociadas utilizando ouro, utilizando prata, né, utilizando pedras preciosas. E, na realidade, esses objetos, né, eles trazem por trás deles, na realidade, a busca do ser humano pelo poder, né, por ter coisas para saciar os seus desejos. Então, o que há por trás das riquezas é, na realidade, o poder, o prestígio, o prazer, aquilo que Tiago, né, ele chama, né, cobiça, Tiago não, João chama, cobiça da carne, cobiça dos olhos, soberba da vida. Na realidade, daquilo que o mundo oferece, né, como algo que vai trazer prazer para você, que vai trazer uma certa posição social, que vai trazer um certo poder de ter o que você quiser. Então, na realidade, as riquezas, elas se tornam ídolos. Não é somente o dinheiro, mas a prata, o ouro, as pedras preciosas, o cartão de crédito, com um limite elevado, talvez os descontos que você tenha em determinadas lojas, né, que tratam você de modo diferenciado. Na realidade, é o consumo em si, né, o poder pelo consumo, o prazer através do consumo, o prestígio através do consumo, né? Você, por exemplo, comprar às vezes um tênis, que o tênis para ser fabricado custou R$100 para ser fabricado, mas eles vendem por R$1.000 o tênis. E você diz, por que esse valor todo? Porque você está pagando pela marca, você está pagando pelo glamour de usar determinado tênis com determinada marca. E o ser humano, ele é assim. Não é? Às vezes você vai olhar determinadas coisas que deveriam custar muito mais, custam tão pouco, porque o ser humano valoriza tão pouco. E coisas que às vezes não deveriam custar tudo aquilo, o ser humano paga somas altíssimas pelo glamour. A gente tem visto agora essa nova tecnologia, né, o metaverso, onde tem pessoas comprando terrenos virtuais,
porque o terreno é do lado de uma celebridade e a pessoa ali naquele terreno virtual, ela paga milhões de dólares por uma coisa que não existe de verdade, né? Que não tem, não é palpável, mas que simboliza um status, simboliza algo. Então, infelizmente, essa é a vaidade das riquezas. E o Salmo 49 nos expõe exatamente esse problema. Né? Nos expõe o problema da vaidade que as riquezas elas possibilitam. E que, por vezes, muitas pessoas acabam acreditando, né? Acabam buscando por esse poder, né? Por esse prestígio, né? Por esse vazio, por preencher esse vazio de seu coração. E por isso, então, no Salmo 49, o salmista, né, que é o Salmo dos Filhos de Corá, ele expõe exatamente essa vaidade e confronta essa vaidade que as riquezas trazem com a confiança que nós devemos ter em quem realmente tem poder. Então é aquela coisa, né, o poder dos ídolos versus o poder de Deus. O poder das coisas materiais que não tem poder nenhum, que o ser humano acredita que tem algum poder, versus o poder de quem realmente tem poder, que é o nosso Deus eterno. E aí vem a grande coisa, né? A grande questão. Em quem você confia? De quem você espera? Por quem você busca? Por quem você vive? Por quem você trabalha? Pelo dinheiro, pelo poder, pelo status? Ou pela pessoa do Senhor? Por um relacionamento pleno com o Senhor? Essa é a grande questão que a gente pode examinar aqui nesse Salmo 49. Esse Salmo 49, ele é escrito como se fosse um provérbio, né? Um provérbio cantado. É tanto que o salmista, ele expressa isso. Quando nós olhamos para o Salmo 49, verso 1, nós temos: povos todos, escutem isto, deem ouvidos todos os moradores da terra. Ou seja, ele é escrito para todas as pessoas, tanto os humildes como os poderosos, tanto todos juntamente, os ricos e os pobres. Ou seja, independente de sua posição social, independente de sua condição social, condição financeira, esse salmo é para você. É isso que o salmo está dizendo. Esse salmo é para todos os moradores da terra, ou seja, os de Israel e os que não são de Israel. Todo ser humano vivente, esse salmo é para você. E ele continua no verso 3 dizendo: os meus lábios falarão sabedoria, e o meu coração terá pensamentos profundos. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma ao som da harpa. Então ele vai expressar aqui uma parábola, ele vai expressar um ensino de sabedoria. Ele vai cantar ao som da harpa algo que fala a respeito da vida. E o que é sabedoria? Sabedoria é saber o que fazer, como fazer, quando fazer. Sabedoria é saber viver, é viver a vida para a glória de Deus no mundo criado por Deus. É saber experimentar as coisas que Deus nos dá, da maneira como Deus espera que usemos para a glória de Deus e para a alegria de todas as suas criaturas. Nós fomos criados para viver segundo o padrão divino, e esse padrão é a sabedoria de Deus, o arquiteto que criou todas as coisas, o Deus eterno, aquele que criou cada coisa no seu devido tempo, no seu devido lugar, para a sua devida utilidade. E essa é a sabedoria. Por isso, então, o salmista vai expressar palavras de sabedoria, vai nos apontar uma leitura sábia da vida sob a perspectiva de Deus. E aí ele começa, então, com uma pergunta retórica, aquela pergunta que não exige resposta, porque ela é óbvia a sua resposta. Mas é uma pergunta que nos leva a pensar. Sempre que você tiver num texto uma pergunta, essa pergunta significa que o autor não está com dúvida, não é que ele quer te saber de você a resposta, mas ele quer, na realidade, fazer você pensar ao tentar responder para si mesmo a pergunta que ele faz. Então ele começa no verso 5 dizendo: por que temerei nos dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que me perseguem? Então, ele poderia estar sendo perseguido,
E ao ser perseguido, os dias maus chegariam, momentos em que ele temeria pela sua segurança, momentos em que ele temeria pela sua vida, momentos em que ele temeria por aquilo que ele poderia sofrer. Mas ele se pergunta, por que eu temeria quando a iniquidade, o pecado, a cobiça, a maldade, a perversidade, daqueles que me perseguem, eu sou justo, tenho tentado viver uma vida correta, mas aqueles homens ímpios, muitas vezes, tentam me perseguir. Por que, então, eu temeria nos dias maus, nos dias difíceis, naqueles dias em que talvez eles fossem vitoriosos em seus planos de perseguição? Por que eu temeria? E aí ele continua dizendo e classifica esses homens como dos que confiam, no verso 5, verso 6, dos que confiam nos seus bens e se gloriam na muita riqueza. Ou seja, esses homens ímpios possuem um Deus a qual eles servem. A riqueza é o seu Deus. O seu poder vem do seu Deus, riqueza. A sua confiança está na riqueza. E ele diz, por que eu deveria temer esses que confiam nas suas riquezas? Que confiam em seus bens, que acreditam que o poder humano que eles possuem, o poder social, o status que eles ostentam, por que deveria temer eu no dia mau essas pessoas? E aí ele vai começar a descrever que não há razão para temer esses homens. Não há razão para temer o Deus a quem eles servem. Não há razão para tentar, talvez, buscar no Deus deles a salvação. Porque nós temos um Deus. E o salmista, então, vai começar a expressar, de modo sábio, a sua reflexão, a forma como ele percebe que ele deveria, em quem ele deveria confiar. E aí ele diz no verso 7, ao irmão, verdadeiramente, ninguém o pode remir. O que é remissão? Remissão é quando você paga a dívida de alguém. Alguém está devendo algo que ela não consegue pagar. E aí você vai lá pagar a dívida daquela pessoa. Isso chama-se remissão. Você está remindo aquela pessoa. Você está fazendo um uso de um recurso para libertar aquela pessoa da opressão que ela está recebendo por conta de sua dívida. Então, ele diz, ao irmão verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate. Ou seja, estamos debaixo das mãos do Senhor Deus. E todos os homens estão debaixo das mãos do Senhor Deus. Estão, entre aspas, oprimidos pela condição na qual o Senhor nos pôs. É como diz em Eclesiastes, Deus nos pôs em uma condição de trabalho, de necessidades, para nos afligir, para que o temamos. Eclesiastes capítulo 3 diz que Deus fez tudo formoso no seu devido tempo, pôs a eternidade no coração dos homens para que os homens o temam, para que os homens dependam dele, para que os homens esperem nele. E Deus nos pôs numa condição de seres que estão debaixo do pecado. Deus nos permitiu estar nessa condição, quando lá em Adão nós escolhemos o pecado, escolhemos caminhar segundo as nossas próprias sabedorias, as nossas próprias impiedades, e nos desconectamos do ser divino, nos desconectamos do Criador, e caminhamos segundo a nosso próprio coração, o coração esse enganoso que está quebrado, e que por isso nós devemos ao Senhor, por isso nós somos dependentes do Senhor, por isso, somente pela bondade de Deus é que ele derrama chuvas sobre justos e injustos, e todos nós somos devedores ao Criador, todos nós somos devedores ao Senhor, todos nós estamos debaixo da condição de mortais, da condição de vermes, como Isaías diz, que nós somos como vermes diante do Senhor, como gafanhotos. Nós somos uma multidão de seres minúsculos diante de um Deus extremamente poderoso, grandioso e soberano. Então, o verso 7, quando ele diz ao irmão verdadeiramente, ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate. Pois a redenção da alma deles é caríssima e cessará a tentativa para sempre, para que continue a viver perpetuamente e não venha a morrer. Ele está colocando o verso 8 aqui entre hífens, né? Entre
É como se fosse uma frase que explica melhor o contexto. Então, é como se eu juntasse o verso 7 diretamente ao verso 9, tirasse o verso 8. Então, ficaria assim: ao irmão verdadeiramente ninguém pode remir, nem pagar por ele o seu resgate, para que continue a viver perpetuamente e não venha a morrer. Ou seja, ninguém pode pagar pela sua vida, ninguém pode pagar pela sua imortalidade. Ninguém pode pagar pela condição da morte, na qual todos nós estamos submetidos, pois o salário do pecado é a morte. A palavra de Deus nos ensina isso. E a morte entrou no mundo por um homem, como nós vemos em Romanos, falando a respeito de Adão. Deus não nos criou para a morte, mas nós morremos por causa do pecado. No entanto, a nossa alma, essa parte imaterial do homem que está conectada e fortemente interligada ao nosso corpo, ela experimenta por meio do corpo a nossa dor, as nossas angústias, e essa alma precisa então voltar a estar conectada com a vida verdadeira, com a verdadeira vida, a vida abundante que Deus nos prometeu através de Cristo, quando Jesus disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá eternamente. Essa conexão, quando Jesus diz: eu sou a porta, aquele que entrar por mim, entrará e achará pastagens. Jesus disse: aquele que vem a mim, eu o ressuscitarei no último dia. Jesus também nos disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por ele. Cristo é a vida. Cristo é a redenção da nossa alma. Cristo é aquele que nos traz novamente a uma condição de novas criaturas. Apesar de estarmos em corpos ainda corruptíveis, como o corpo de Adão, do qual é nosso pai, do qual nós viemos, do qual essa carne aqui veio. E essa carne vai morrer. Como toda carne, um dia morrerá. Mas a alma, essa parte imaterial, ela permanecerá com Deus e será revestida de um novo corpo. Esse novo corpo, que Cristo já ressuscitou nele, nós receberemos esse novo corpo. E essa alma que hoje está integrada a essa carne de Adão, voltará agora integrada no novo corpo dado pelo Senhor. E por isso a alma precisa ser redimida. E quando ele diz que ninguém pode pagar o preço da redenção, é que ninguém pode pagar, por mais rico que seja, o preço para viver eternamente. Existem alguns cientistas que têm tentado encontrar a razão pela qual nós morremos, envelhecemos e morremos. Outros homens extremamente ricos têm congelado o seu corpo na esperança de que algum dia a medicina venha descobrir como ressuscitá-los, como trazê-los de volta à vida. Porque muitos acreditam que o ser humano é apenas um amontoado de células, é apenas um aglomerado de substâncias químicas que reagem entre si, de neurônios que trabalham e que formam memórias. Ou seja, a ciência, ela pensa que nós somos apenas matéria orgânica, que só é, de novo, apertar o botão e ela volta a existir, mas não, nós somos seres físicos e espirituais. E por sermos seres físicos e espirituais, nós precisamos ter a nossa alma remida, ser pago o preço do nosso pecado. E por isso que o preço é alto demais, é muito elevado para a nossa maldade, para a nossa perversidade. É por isso que o dinheiro do mundo inteiro não tem poder, porque as riquezas não têm poder em si mesmas. São pedaços de papel, são pedaços de pedra, são pedaços de carbono, são ouro, são apenas coisas materiais, físicas, que perecem, que são roubadas, que são destruídas. Nós não temos nessas coisas poder em si mesmas para pagar e, como diz no verso 9, viver perpetuamente e não venha a morrer. É impossível. Porque o salário do pecado é a morte, e todos nós morreremos porque somos pecadores. E o verso 8, ele diz que a razão é exatamente isso, pois a redenção da alma deles é caríssima.
e cessará a tentativa para sempre. Por que cessará a tentativa para sempre? Porque um dia você vai morrer. É inevitável. Então você pode tentar enquanto vida tiver, mas se tentar pelo caminho errado, pela confiança nas riquezas, essa tentativa irá cessar um dia e jamais terá outra oportunidade. Hebreus, ele nos diz que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, depois disso eles serão julgados. Não há como voltar, não há reencarnação. Hebreus 9, 27 é que diz isso. Não há reencarnação. Não há nova tentativa, não há reset, não há nada disso, não. Só há uma chance. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Depois disso, eles serão julgados. E aí, no verso 10, ele diz, porque vê-se que os sábios morrem e que perecem também os tolos e estúpidos, os quais deixam suas riquezas para os outros. Então, o próprio Salomão, em Eclesiastes, ele diz, eu tentei buscar sabedoria para ver se eu conseguia preencher esse vazio da minha alma e eu conseguia entender um caminho melhor para a vida debaixo do sol. Mas eu percebi que no aumento da sabedoria só se aumenta em enfado da carne, só se aumenta em dor. Que aumenta em conhecimento, aumenta em dor. Porque o sábio, por mais sábio que seja, o fim do sábio, ao morrer, é o mesmo fim do tolo, que perece em seu corpo. Obviamente, a alma do sábio alcançará a salvação, mas o tolo não alcançará a salvação. Isso a gente sabe porque a palavra nos ensina isso. No entanto, do ponto de vista que Salomão nos diz, debaixo do sol, ou seja, do ponto de vista meramente material, não importa o quanto sábio você seja, não importa o quanto tolo você seja, você morrerá igualmente, apodrecerá igualmente. Ricos e pobres se encontram debaixo do mesmo chão. Famosos e aqueles que não são conhecidos, inteligentes e burros, sábios e tolos, bonitos e feios, gordos e magros, musculosos e sedentários, todos se encontram debaixo do solo igualmente. Essa é a grande realidade. E o salmista, quando ele diz que perecem todos igualmente, tolos estúpidos. E agora, o fato é que aqueles que confiam nas riquezas, que são tolos estes, as riquezas deles ficam para outros. Quantos casos vocês conhecem de grandes empresários, homens que construíram impérios e quando morreram deixaram para os filhos e os filhos torraram todo o dinheiro deles, destruíram as empresas, acabaram com tudo. Ou seja, ele deixou para a geração seguinte e a geração seguinte destruiu o império que ele havia construído. Era um tolo. Era apenas um tolo, um mero tolo. O verso 11, ele diz, em seu íntimo, pensam que as suas casas são perpétuas. Eles acham que vão viver para sempre. Estou aqui no meu escritório, às vezes eu brinco com os meus filhos dizendo, olha, vocês estão vendo esses livros aqui? E eu também, eu coleciono quadrinhos, né? E aí o meu filho pega os quadrinhos para ler e diz, papai, eu quero colecionar também. Eu disse, meu filho, olha, no dia que eu partir, você vai ficar com esses quadrinhos todos aqui. Não tem nem o que... Então, eu estou colecionando aqui, mas aí você pode pegar, ler, pode ficar à vontade, meu filho. Isso é meu até que eu possa, um dia, é nosso. Mas está sob minha responsabilidade até um dia, quando eu partir, você pega, vocês... Não sei o que, é que vocês vão fazer, vocês vão vender, vocês vão torrar o dinheiro inteiro, vão jogar numa fogueira, assim como esses livros todos que eu tenho aqui, todas essas... O fato é que nada nos pertence. É apenas um empréstimo. É um empréstimo. Até o nosso corpo é um empréstimo. Deus nos empresta para que a nossa alma possa aproveitar da bondade de Deus, da graça de Deus. Mas o tolo, ele não pensa assim. O tolo, ele acredita que a sua morada é perpétua, como no verso 11 está dizendo, para todas as gerações. Chegam a dar o seu próprio nome às suas terras, ou seja, é uma tentativa de manter o nome para sempre. Você sabe aquele lugar que o cara constrói e diz assim, aqui eu vou botar meu nome nessa cidade. É como a gente vê lá em Gênesis, né, Enoque, né, Enoque não, Caim, né, quando tem o seu filho e dá o nome da cidade, o nome do seu filho à cidade,
tentativa de perpetuar seu próprio nome, como se fosse viver para sempre. Essa é uma necessidade do ser humano. Todas as pessoas confiam muitas vezes que eu vou fazer um grande nome, um grande império. Nós, pastores, por vezes caímos nesse engano. Nós achamos que a igreja que eu pastoreio hoje, nós passamos por diversas situações difíceis e passamos por uma revitalização. Eu peguei a igreja para revitalizar. Nós tínhamos perdido, né, o nosso templo, infelizmente por um pecado do pastor anterior. Nós perdemos o nosso templo e ficamos praticamente sem nada, e tivemos que nos reestruturar de novo. E conseguimos, graças a Deus, já são 7 anos que eu pastoreio a igreja, e conseguimos nos reestruturar, conseguimos comprar o lugar para poder construir. Estamos começando a construir, a igreja tem crescido, graças a Deus, temos avançado na pregação do evangelho. E a grande questão é que, às vezes, eu sou tomado por esse sentimento de, poxa, eu vou construir uma grande igreja para que fique para as gerações seguintes e que pregue o evangelho, que eu possa partir. E, por vezes, no nosso íntimo, lá dentro do nosso coração, a gente pensa assim, para deixar o meu nome na história. Meus irmãos, isso é um engano. Se você gastar a sua vida por isso, pode ser que o pastor seguinte, ele destrua tudo que você fez e a igreja se torne uma igreja liberal, como acontece em muitas igrejas hoje em dia. Pode ser que o seu nome seja esquecido até pelos seus filhos. Não sabemos. O fato é que muitas vezes nos desgastamos por isso, e os ímpios se desgastam por isso, porque a única esperança que eles têm é a esperança que as riquezas dão para eles. Esperança nessa terra, é a única esperança que eles têm. E aí, é por isso que no verso 12 ele diz, todavia, o ser humano não permanece em sua ostentação. Pelo contrário, é como os animais que perecem. O ser humano não ostenta para sempre. A fama não é para sempre. A riqueza não é para sempre. O poder não é para sempre. São como animais, um dia vão perecer, como todos os animais perecem e morrem. O ser humano vai morrer, por mais que ele ache que ficará eternamente em alguma construção, em alguma igreja, em algum livro, ele perecerá. Tem uma frase do Piper que diz assim, o que fazemos nessa vida acabará, mas apenas o que fazemos para Cristo permanecerá eternamente. Então o nome de Cristo permanece, o nosso não. Céus e terra passam, mas a palavra do Senhor não vai passar. É nela que eu me apego, é nela que nós devemos nos apegar, é nela que nós devemos confiar. E aí no verso 13 ele chega à conclusão, tal proceder é tolice deles. Mas os seus seguidores aplaudem o que eles dizem. Eles formam discípulos que acreditam nas suas vaidades. Seus seguidores aplaudem, batem palmas e dizem assim, muito bem, quero ser igual a você. Quantos jovens querem ser famosos? Quantos jovens querem ser músicos? Porque os seus heróis são músicos. Interessante que a década de 80, né, eu acredito que o melhor da música veio aí na década de 60, 70, 80. Mas, infelizmente, a maioria desses grandes heróis, entre aspas, da música, morreram de overdose. Que tristeza. E será que era o caminho, a fama era o caminho para isso? Temos hoje os youtubers, em sua maioria grandes nomes, grandes youtubers, sofrem com depressão, ansiedade, transtornos. Alguns até já disseram que tentaram suicídio algumas vezes. Será que essa geração agora de jovens, né, que às vezes a gente vai conversar com um jovem na igreja e diz, eu quero ser youtuber. Será que esse é o caminho? Influenciador digital, meninas que querem mostrar seus corpos para, quem sabe, alcançarem fama. É o caminho. São muitos os que aplaudem, acreditam que o poder, a riqueza, a grandeza vai salvá-los. E perseguem os humildes. Perseguem, muitas vezes, aqueles que querem pregar a verdade do evangelho. Nós somos perseguidos por muitos poderosos, por vezes. Mas esses que são seguidores dessas grandes celebridades, o verso 14 diz que, como ovelhas, são postos na sepultura. A morte é o seu pastor.
eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome. O mundo dos mortos é o lugar em que habitam. Ou seja, essas pessoas que estão apegadas nesses poderes, nesses prazeres, nessa busca por fama, por sucesso, estão sendo pastoreadas pela morte. A morte está apenas apacentando elas, fazendo com que elas esqueçam a realidade da vida, que todos nós compareceremos ante ao tribunal de Cristo, ante ao tribunal de Deus, para dar conta dos nossos usos, dos nossos corpos. Todos esquecem. E é interessante falar da morte, parece ser uma coisa que muita gente evita. Não, lá vem esse pastor falar de morte. Eu quero pensar em vida, eu quero pensar em felicidade, eu quero pensar em coisas maravilhosas. É assim que essa geração pensa. Eu não quero pensar em morte, baixo astral. Não, eu não quero dar margem para esse astral baixo. Eu quero alto astral, eu quero ser feliz, E esquecem que nós envelhecemos, a nossa formosura se vai. Não que a pessoa que é idoso é feio, não é isso. Mas é porque o mundo acredita que beleza é só jovem. Lá na igreja eu prego para os idosos, né? E eu digo a eles assim, olha, aprendam a admirar a beleza da velhice. Meu Deus, como é bonito envelhecer bem. Apesar das enfermidades que passam a surgir, das limitações que acontecem, mas nós precisamos aceitar que a vida é efêmera. Precisamos aceitar que a vida é temporária, passageira, que tem fases, tem ciclos, tem tempos. Eu pratico esporte, eu faço Muay Thai com meu filho. Meu filho tem 10 anos. E, às vezes, ele dá golpes e dá pulos que eu não consigo fazer. E eu conseguia fazer quando eu tinha a idade dele. Hoje eu não consigo mais. Eu tenho que aceitar. Já não sou mais tão jovem. E um dia eu não vou conseguir fazer o que eu faço hoje. E depois, assim vai, é a vida. Mas aqueles que tentam esquecer essa realidade da vida, eles estão sendo pastoreados pela morte. A morte é o seu pastor que os apacenta, que os faz se sentir bem enquanto são conduzidos para a sepultura, para terminarem a vida como qualquer animal termina a sua. É isso que o salmista ele vai repetir, esse termo, como qualquer animal. Como qualquer animal. Ele continua no verso 16 dizendo, não tenha medo. Desculpa, o verso 15. Mas Deus, esse mais é maravilhoso. O mais é um termo maravilhoso nas Escrituras, quando ele fala de uma coisa muito pesada, tensa, e ele diz mais. Esse mais é o mais que somente Deus tem. Apesar de ser pó, mas esse mais é maravilhoso. E quando ele diz, mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois ele me tomará para si. Eu pertenço a ele. Eu sou dele. Fui feito à imagem dele. Fui feito para ele. Apesar da queda, eu fui feito nova criatura em Cristo. Ele me comprou. Eu pertenço a ele. Ele é o meu pastor e nada me faltará. Não daquilo que eu quero, mas daquilo que eu preciso. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele guia-me por águas tranquilas. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, pois a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para sempre. Eu não sou pastoreado pela morte. Eu não sou pastoreado por algo que me engana, que me faz esquecer a realidade da vida e que tenta me levar caladinho como ovelha muda até o fim para morrer como qualquer animal. Não, 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 não. Eu fui comprado. Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois ele me tomará para si. Não tenha medo. Quando alguém enriquecer, quando aumentar a glória da sua casa, pois quando morrer, nada levará consigo. A sua glória não o acompanhará.
ainda que durante a vida ele tenha se lisonjeado, ainda que o louvem quando faz o bem a si mesmo, irá juntar-se à geração de seus pais, os quais já não verão a luz. O ser humano, revestido de honrarias, mas sem entendimento, é como os animais que perecem. O ser humano sem entendimento real do que é a vida, sem entendimento real do nosso fim, como Moisés diz, Senhor, ensina-me a contar os meus dias, no Salmo 90, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. Entenda que você é limitado, entenda que o seu tempo vai passar, entenda que a única coisa que você pode fazer, como o Eclesiastes diz, é aproveitar dos benefícios, do fruto do que Deus te dá, alegrar-se com tua esposa, alegrar-se com teus filhos. Essa é a porção que Deus nos dá dessa vida para abençoar outros, para ser luz na vida de outros. Mas para chegar um dia e a gente poder dizer, guardei a carreira, guardei a fé. Para mim está reservada a coroa da justiça, qual o Senhor dará a todos aqueles que o amam, que o servem, que o buscam. Eu quero cumprir a carreira, guardar a fé. Você também quer? Então seja pastoreado, não pelas riquezas, não pelas vaidades, não pelos enganos desse mundo vazio, mas seja pastoreado pelo Supremo Pastor, que comprou a tua alma e que por isso você pode confiar que o Senhor remiu a tua alma com um sangue precioso. Se você ainda não conhece a Cristo, você precisa entregar sua alma ao Senhor Jesus. Você precisa arrepender-se dos seus pecados, reconhecer o seu erro e confiar nos poderes, nas riquezas, nas políticas, nos homens. Arrependa-se do seu pecado. Se você já é crente e confia no vazio desse mundo e que parece que tua vida está sendo apenas uma vida a ser enganado, esquecendo a realidade de que um dia você vai prestar contas ao Senhor. Cuidado para não estar sendo pastoreado pela morte, mas seja pastoreado pela vida. Seja pastoreado pela verdadeira vida, que é somente Cristo que pode nos dar. Então, quando o salmista começa dizendo assim, por que eu temerei nos dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que me perseguem, dos que confiam nos seus bens e se gloriam na muita riqueza? A resposta está aí. Por que confiar naquilo que é vazio, temporário, naquilo que eu não vou levar? Por que confiar nisso? Se o Senhor é o meu dono, se eu pertenço a Ele. Então, a nossa grande ideia ficaria assim. Confiar em Deus redime nossa alma. E mesmo sendo perseguidos pelos que confiam nas riquezas, eles, no fim, igualmente, mesmo honrados, como animais sem entendimento, perecerão. Deixa eu repetir. Confiar em Deus redime nossa alma. E mesmo sendo perseguidos pelos que confiam nas riquezas, eles, no fim, igualmente, mesmo honrados, como os animais sem entendimento, perecerão. Então, que Deus nos ajude a confiar nele, pois somente nele teremos verdadeira alegria. Pastor Nelson? É isso aí. Amém? Eu acho que eu não consegui anotar aqui, Lázaro. Eu me perdi aqui na grande ideia. Ficou grande ela. Não, não, não. É que eu estava anotando aqui, e aí quando você chamou, ela Quer que eu sumiu da repita aqui? tela. Manda aí para mim. Eu vou mandar no WhatsApp, certo? Tá. Que aí eu coloco na tela aqui para o pessoal ver, visualizar aqui a sua grande ideia. É isso aí. Está aí. Maravilha. Prontinho.
Tá aí, gente. Confiar em Deus redime nossa alma e mesmo sendo perseguidos pelos que confiam nas riquezas, eles no fim igualmente, mesmo honrados como os animais sem entendimento, perecerão. Muito legal. Muito bom. Que salmo, hein? Que salmo. Realmente, assim, muito forte para os nossos dias, né, Lázaro? Exatamente. A gente está vivendo num tempo aí, as idolatrias, elas sempre se renovam, né? Porque elas estão interligadas diretamente à cultura, né? Uhum. E por mais que hoje em dia os jovens talvez não busquem mais aquele dinheiro, né, que se buscava antigamente por meio do trabalho, do sucesso no trabalho, parece que eles começam a buscar mudar um pouco de uma moeda monetária Uhum. para uma moeda da fama, né, do reconhecimento, né, da mídia, Sim, por sim. uma moeda midiática. É. E, felizmente, isso acaba sendo o mais do mesmo. Isso. É isso aí. É isso aí. São os ídolos, né? Que a gente se prostra, que a gente fabrica, a gente se prostra e depois termina como eles. Isso aí. Muito bom. Pastor Lázaro, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado por trazer a palavra de Deus aí para a gente, exposta de uma maneira muito fiel. Que Jesus, nosso Senhor, continue sendo glorificado aí por meio da sua vida, do seu ministério. Amém, amém. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de poder servir. Ok, amém. Muito bem, gente, vamos ficando por aqui. Tenho certeza que tem sido edificante aí para você. Sendo assim, lembre-se de deixar o seu like, compartilhar com aí seus parentes, familiares, amigos, pessoal da igreja, que o Senhor possa edificá-los também por meio da exposição da palavra. Vamos ficando por aqui, que Deus abençoe. Semana que vem nós continuamos então com a exposição de Salmos. Vamos juntos, vamos continuar de frente com o texto.